Capítulo 3. A primeira caça. Após chegarem ao rancho abandonado, eles compreendem o motivo do abandono. O local estava cheio de restos de animais que haviam sido devorados pela criatura que dominava a região. No entanto, a dupla conseguiu derrotar essa ameaça de maneira inesperada. A região agora era deles. Abby começa a preparar uma fogueira para poderem assar a carne do animal e ter uma refeição satisfatória. Para a Debovale, essa seria a primeira refeição de qualidade em 5 anos. O céu estrelado acima deles cria uma atmosfera tranquila e serena, contrastando com a intensidade das horas anteriores. Coma bem, não é qualquer pessoa que pode desfrutar dessa refeição. Esses monstros são raros, diz Abby enquanto devora a carne do jacaré como se não houvesse amanhã. Você disse que só uma pessoa havia matado um desses. Quem é? Indaga a Debovale. Sabia que iria perguntar isso em alguma hora. Abby sorri. Não sei ao certo seu nome, mas ele carrega a alcunha de Thanatos, o deus da morte. Ele é um cara tão perigoso assim? Pergunta a Debovale enquanto experimenta a carne do jacaré, tentando ser o mais cordial possível. Ele é o caçador de recompensas mais temido que existe, uma lenda entre todos os caçadores. Alguns afirmam que ele é apenas um homem extremamente habilidoso, enquanto outros acreditam que ele é a própria morte encarnada. No entanto, é fato que, após seu encontro com o Homem do Crepúsculo, ele nunca mais errou um disparo. Dizem que isso foi resultado de um pacto. Homem do Crepúsculo. Esse não adianta perguntar, ninguém sabe nada sobre esse homem. Esse apelido foi dado pois todas as suas aparições são à noite e ele é um homem. Sinceramente eu acho bem sem graça, diz Abby enquanto solta uma gargalhada sincera. Ela tinha derramado um pouco de Silver Creek Moonshine na carne. Vai um pouco. A Debovale aceita a bebida, um gesto que ninguém naquela terra havia oferecido a ele antes. Geralmente, as pessoas apenas o menosprezavam. Ao pegar o copo e dar um gole, ele imediatamente cuspe devido à alta graduação alcoólica da bebida. Abigail começa a rir. Essa bebida é uma das mais fortes que existem, se não for a mais forte, e não é à toa que é ilegal, diz Abby, enquanto toma mais um gole, bebendo como se necessitasse daquilo. Mas como estou trabalhando a favor da lei, consigo obter alguns dessas belezinhas de bandido sem sofrer as devidas consequências. Quando vamos começar? Quando eu vou começar? Perguntou a Debovale, mostrando entusiasmo pela vida de caçador. Bom, podemos começar pela tarde. Pela manhã eu irei estar descansado. Eu até iria te treinar, mas você acertou um tiro de rifle bem na cabeça de um jacaré em movimento. Acho que você está bem treinado, responde Abby. Não muito longe daqui podemos encontrar alguns bandidos do bando Coiotes Vermelhos. O líder deles agora está se passando por político e controlando algumas cidades. Vamos mexer com peixe grande. Acha que dá conta? Bom, são apenas bandidos, não devem se comparar a esse jacaré. Ótimo, vamos descansar. Começamos pela manhã, um pouco afastado do rancho abandonado. Se encontrava ao limite do condado de Jackson. Mais um pouco à frente já era o condado de Jefferson. Lá existia uma cidade chamada de Ironwood. Ela era marcada por sua tradição de mineração e comércio. A cidade é um ponto de encontro para mineradores, caçadores de recompensa e comerciantes aventureiros. A cidade tem um charme rústico com suas ruas de terra, edifícios de madeira e uma vibrante cena de salão. A presença de uma ferrovia nas proximidades e o constante fluxo de viajantes e comerciantes conferem a Ironwood um ar de movimentada atividade e promessa de riquezas, apesar de sua localização remota e desafiadora. Em um dos salões de Ironwood, um grupo de caçadores de recompensas chega para descansar após uma longa jornada. Eles estão em busca de uma pessoa e, após fazerem algumas perguntas, uma mulher os guia até o salão. O lugar está repleto de mulheres deslumbrantes, com vestimentas luxuosas e chamativas. Embora os caçadores, que originalmente vieram para caçar alguém, sejam tentados pelas belezas presentes, nenhuma delas chama mais a atenção do que a mulher que os conduziu até ali.
Ela é uma mulher branca, com 1,68 de altura, cabelos negros e longos, e emana uma aura de seriedade. Seu vestido verde é simples comparado com as roupas extravagantes das outras mulheres do local, mas ela aparenta liderar o grupo e não está à venda. Com um sinal de cabeça, todas as outras mulheres se aproximam de seus respectivos alvos, oferecendo bebidas e tratando-os com extrema atenção. A princípio, nenhuma delas parecia cobrar por nada. Os caçadores, encantados com a situação, começam a relaxar, sentindo que tudo parecia bom demais para ser verdade. Bom trabalho, Lady Mary. Não podia esperar menos de você, diz um homem ruivo que sai das sombras utilizando apenas uma calça e uma camisa simples. Ele aparentava ter acabado de levantar da cama. Creio que esses homens já acharam o que eles queriam aqui. Os homens olham rapidamente para o sujeito. Ao reconhecê-lo, percebem que já é tarde demais. Em um movimento quase sincronizado, as mulheres se aproximam e, com habilidade, desarmam os homens e os imobilizam perfurando seus corpos com facas finas. As facas que utilizam possuem uma substância que causa paralisia temporária, deixando-os incapacitados e vulneráveis. Toxina botulínica, seu nome é, diz o homem enquanto puxa uma pistola de Riger. Paralisados ficarão. O homem parecia estar bêbado e sob efeito de outras substâncias, mas ainda se mantinha de pé no alto, exibindo sua superioridade sobre os demais. Ele aponta sua arma na direção do que parecia ser o líder do grupo. Em sua arma, havia um talismã preso como um adereço. O talismã, com uma runa de coloração escura, era curto demais para ser usado no pescoço, e estava claramente integrado a um mecanismo da arma. Eu espero que os próximos sejam melhores. O homem dispara sua arma, mas, inesperadamente, corvos emergem da munição e, com a mesma velocidade do projétil, voam em direção aos presentes. Cada um dos homens é atingido simultaneamente e cai imediatamente. As mulheres, então, se afastam dos corpos e começam a recolher os pertences dos caídos. Lady Mary, por sua vez, vira-se e começa a subir as escadas, aproximando-se do homem com quem compartilha a mesma aliança. Eles não eram apenas um casal, eram o casal dominante de Runwood. Enquanto isso, uma das mulheres pega um cartaz de recompensa, mostrando a foto de um homem ruivo. O cartaz, que oferece $1000 por ele, está marcado com a inscrição vivo ou morto e o nome de Corvo. Veja, senhor, só $1000. Acho que o governo ficou pobre, diz a mulher em tom de deboche. Todos os presentes começam a rir enquanto o homem conhecido como Corvo puxa sua mulher pela cintura e a conduz para o quarto. Ele fecha as cortinas, indicando que a noite será de intenso descanso. Ao longo da noite, Ad mal conseguiu dormir, revirando-se com o medo constante de que estivesse atrás dele. Quando amanheceu, o ex-escravo estava de pé. Ver o nascer do sol sem estar acorrentado trouxe uma paz de espírito que ele não sentiu há anos. Um novo ar de esperança pairava no ambiente. Como Abby não iria acordar pela manhã, Ad decidiu ir até a beira do rio para se refrescar um pouco. Ele removeu toda a sua roupa, mas não se desfez do talismã. Seu corpo, marcado por cicatrizes de chicote, estava passando por um processo de renovação das águas cristalinas. No entanto, ele começou a ouvir vozes e passos vindos do outro lado do rio. Com medo, ele submerge nas águas para se esconder. Vamos logo, seus idiotas, não temos tempo a perder, ordena um homem alto e bem vestido. Precisamos descansar, já estamos perto de Runwood. Não tem motivo de desespero, responde um homem corpulento com um machado ensanguentado. Não me interessa, vamos nos esconder nesse rancho. Não podemos chamar atenção para a cidade. Se os homens da lei nos seguirem até lá, vamos nos complicar. A dupla foi seguida por um homem. Ele estava calado e puxava uma criança acorrentada, que aparentava ter cerca de 6 anos de idade. O metal utilizado era sombra férreo. Os malfeitores atravessaram o rio sem notar as roupas de Adebovale na margem, pois estavam com pressa. Eles adentraram o rancho abandonado e, por sorte, se esconderam no celeiro, em um local bem afastado de Abby, que estava dormindo em um dos quartos da casa.
Há de necessariamente se aproximar para acordar Abigail, mas notou que um dos homens estava usando um rifle semelhante ao seu. Provavelmente, se ele se aproximasse da porta, seria alvejado. Então, o ex-escravo emergiu das águas e começou a vestir suas roupas. Em sua mente, ele planejava dar a volta e pegar aqueles homens de surpresa. Sua principal preocupação era a criança e Abigail. Naquele momento, ele já não se importava se iria levar um tiro ou não. O homem bem vestido estava impaciente, andando de um lado para o outro enquanto observava uma criança. Já o homem calado estava na porta do celeiro, com o rifle preparado para atirar em qualquer um que se aproximasse. Nesse meio tempo, a de Beauval estava dando a volta para não ser visto. O problema é que ele não estava totalmente sozinho. 5 homens da lei, montados em cavalos, estavam à procura dos criminosos. Com uma velocidade impressionante, eles saltaram o rio e atravessaram de uma vez. Com o raciocínio lógico, adentraram o rancho abandonado, pois era o único lugar onde os criminosos poderiam estar. Infelizmente, estavam certos, o som dos disparos marcou o fim dos oficiais da lei. A de Beauval se assusta com o som dos disparos. Ele teme que Abby possa acordar e, sem saber o que estava acontecendo, sair pela porta e ser alvejada também. Em uma ação desesperada, o príncipe perdido corre em direção à parede do celeiro, pretendendo usar sua força para atravessar a estrutura, que já estava um pouco abalada. Correndo sem hesitar, seu medalhão começa a brilhar e sua armadura se ativa. A de Beauval estava começando a entrar em sintonia espiritual com seu talismã. Com o poder da armadura, ele derruba a parede facilmente. No susto, o homem com rifle se vira rapidamente e começa a recarregar sua arma. Já o homem corpulento, com seu machado, avança na direção do caçador, descarregando um golpe de cima para baixo no elmo da armadura. Porém, o metal era tão resistente que faz o suporte do machado quebrar. Sua ponta voa e acaba se prendendo no teto devido à pressão. O homem, percebendo que o machado não fez efeito, cerra os punhos e tenta socar a armadura, mas a de Beauval é mais rápido e soca a cara do malfeitor antes. Sem controlar sua força, ele arranca 3 dentes da boca do homem e um nocauteia na hora. Ataque-o! Grita o homem bem vestido para a criança. Como ela estava acorrentada, era obrigada a obedecer às ordens. Então, ela se vira contra a armadura e começa a correr como se fosse uma criatura na direção de de Beauval, que não esboça nenhuma reação. Ele não queria ferir a criança, mas quando ela chega perto o suficiente, salta e se transforma em um lobo, acertando a armadura com a cabeça e arremessando o caçador longe. A força da criatura superava a resistência da armadura por se tratar de uma força mística, pois aquela criança era um filhote de lobisomem, e não um filhote qualquer. Ele havia sido concebido ilegalmente, pois sua mãe, que era uma licana, uma das últimas de sua espécie naquela época, foi forçada a ter relações com um lobo de verdade. Seu filho já nasceria um licano, mas com essa profanação do sangue, criou-se um vínculo espiritual corrompido, e o autor desse ato cruel sabia disso. Contudo, ele queria essa arma viva a todo custo. Charles Henry Ruffino, apelidado de O Corvo, era um bandido ambicioso que comandava os Coiotes Vermelhos. Seus planos envolviam dominar cidades e, em breve, tomar o controle de todo o país. Ele ordenou a caçada dos licanos sobreviventes da Guerra Mexicano-Americana para construir a sua arma que o levaria à glória, pois a lenda dizia que a profanação do sangue licã poderia gerar o temido Lobo das Sombras, que seria a reencarnação de um lendário guerreiro indígena amaldiçoado por um demônio e transformado em um licano especial. Charles acreditava fortemente nessa lenda, a ponto de tentar tomar controle dessa criatura. Porém, a criança, assim que nasceu, era tão forte que acabou matando sua mãe no parto. Ela assumiu sua forma de lobo, que, mesmo com a pouca idade, já possuía o tamanho de um lobo adulto, e fugiu. Somente agora conseguiram capturá-la de volta, mas tiveram que invadir uma cidade e roubá-la de um casal que havia encontrado a criança chorando sozinha na floresta.
Mate-o, ordena o homem bem vestido ao lobo ainda acorrentado. O grande lobo avança na direção de Adebovale para devorá-lo. Porém, o príncipe se levanta e, em vez de atacar a pobre criança que estava sendo controlada, ele corre na direção do homem bem vestido. Numa reação espontânea, o homem saca sua pistola Derringer para disparar, mas a armadura reflete o projétil na direção do homem que estava portando o rifle. Ele acaba sendo atingido no tórax. Isso não foi suficiente para derrubá-lo. O homem levanta seu rifle e, com uma determinação inabalável, mira no buraco dos olhos da armadura. Mas, antes que pudesse realmente fazer algo, uma bola de fogo de cor púrpura o acerta pelas costas e o derruba. Abigail estava acordada, seus olhos inchados como se tivesse chorado a noite inteira. Mesmo cansada e com uma ressaca, ela tenta ajudar seu companheiro naquela luta. Porém, ela percebe uma cena que não esperava ver. Adebovale, utilizando o poder do talismã, estava socando violentamente o homem. "Liberte-o!" gritava o príncipe enquanto repetia com aquele homem exatamente o que seu antigo senhor fazia com Zuberry. "Pare!" grita Abby. Adebovale sequer deu ouvidos, pois ele estava descontando toda a sua raiva naquele homem. Do bolso do homem cai a chave que libertaria o lobo, mas ela só poderia ser utilizada por alguém que soubesse as palavras para libertá-lo, e isso se impossibilitaria se aquele homem morresse. O lobo, sem ordens, consegue sentir a dor que emanava do espírito de Adebovale, que naquele momento acreditava estar se vingando ao surrar um homem branco. Entendendo que Adebovale não iria fazer mal a ele, a criança volta à sua forma humana e se aproxima de Adebovale. Ao tocá-lo, Ade para de socar o homem. Sua armadura se desfaz, e sua expressão demonstra o ódio encarnado. Ele estava ofegante e enojado com aquele homem. Seu alvo estava no chão, ensanguentado e muito ferido, mas não morto. Ele ainda poderia servir para libertar a criança. "Eu ouvi eles mencionar uma tal de Irunvoot", diz Ade enquanto segura a criança no colo. "Provavelmente sequestram essa criança e estavam levando ela para lá. Que brutalidade foi essa?" indaga Abby, surpreendida com a ferocidade de seu companheiro. "Não suportei o fato deles mexerem com crianças." "Bom, eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse que você estava socando é John Smith. Sua recompensa é de $500. Esse que eu derrubei era o Bush Thompson, com uma recompensa de $300. E esse outro mais próximo de você é o William Brown, também com uma recompensa de $300. Diz Abigail como uma animação. "Esses eram os caras dos coiotes vermelhos que iríamos caçar." "Não brinca." "Brinco, vamos levá-los até um xerife mais próximo, Irunvoot." "Irunvoot não é segura para chegarmos com 3 do bando dos coiotes. Vamos pegar a recompensa primeiro e depois vamos atrás do resto do bando e de seu líder." Abigail começa a amarrar os homens, que não estavam mortos e poderiam fugir. Já Adebovale passa seu tempo se acalmando com a criança em seu colo. Ela parecia confiar no príncipe. Abigail se aproxima dele, trazendo os homens que agora eram seus reféns. "Como vamos levar esses homens até um xerife?" indaga Ade. "Bom, eu já queria ter comprado um cavalo antes. Agora nós temos 5 aqui espalhados. Vamos utilizá-los. Você pode ficar com um para você", responde Abby. "Os bandidos são colocados juntos em apenas um dos cavalos, o Rosegrai-Baimane de Arábia." Abby amarra a sela desse cavalo ao cavalo que ela iria utilizar, um Aitarábia. Na sela, ela amarra o caixão de seu pai. Já Adebovale monta em um Black Arabian com um sorriso resplandecente. Era a primeira vez que Ade iria montar a cavalo. O trio de cavalos, que agora constituía uma espécie de caravana improvisada pela dupla de caçadores de recompensas, cavalgava de volta para uma cidade na direção contrária a Irunvoot.